Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do Pedro Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal e o Josialdo. E aí, Josialdo, tudo bem? E aí, Tom, beleza, cara? Depois de bastante tempo aí de volta, vamos lá, né? Isso aí, hoje tá ninguém de chinelinho. E aí, Cabal, tudo bom? E aí, Rodolfo, e aí, Josialdo. Fala, pessoal. Aqui tudo bem, né? Acho que tive lucro mais no primeiro horário ali, o segundo para mim foi mais complicado, mas tá sendo bem legal essa Copa, assim. Isso aí, Cabal, vocês lembram que já tava difícil, agora tá bem legal. O Cabal tá evoluindo aí, hein? No mata-mata aí que eu vou crescer, né? Ou não, né? Vamos ver aí qual será o desenrolar dos fatos. Hoje eu me responsabilizo pelo horário aí do podcast, que vai ser solto, porque já tô velho agora, não posso encostar mais não, tô encostando, tô dormindo. A gente tinha marcado mais cedo, eu tirei uma sonequinha ali que virou uma sonecona e gravou um pouquinho mais tarde, mas o importante é o conteúdo também, né? Sai. Falar nas nossas redes sociais antes de a gente começar, o YouTube e o Instagram, lá do Pedro Trade Esportivo, também tem o Twitter lá do Pedro Trader, segue a gente lá, dá uma moral, e o e-mail lá do pedrotrader@outlook.com. Bem, partindo aí para os jogos, a gente vai falar aqui como foi 2 jogos por horário, a gente fala dos jogos primeiro jogos do meio-dia, depois das 4 horas, na segunda leva e dos A4 a gente já fala dos confrontos, né? Bem, o primeiro jogo foi Holanda e Catar, ficou 2-0 para a Holanda. Eu esperava, sinceramente, até um placar maior, talvez, né, pela diferença teórica das seleções. Mas a Holanda parece que falta um pouquinho de fome, né, eu acho, para a seleção. Não sei se é o estilo, o que é. Mas a Holanda, com esse resultado, passou no primeiro lugar, né, com 7 pontos. E o Catar confirmou a pior campanha de um anfitrião da Copa até hoje na história. Todos tinham passado de fase até então, até a África do Sul, né, que é uma seleção mais fraca, quando jogou em casa passou. Então eles ficaram já de fora com 0 pontos aí, fizeram só um gol e tomaram 7. A posse de bola, 63% aí para a Holanda e 13 chutes, 37% Catar e 5 chutes. E aí, Cabal, o que você achou? Era o que você estava esperando? O que você conseguiu pegar no jogo? Fala um pouquinho para nós. Era o que eu tava esperando, somente no começo ali, né? A odd começou bem baixa e já veio derretendo, né? E entrando, primeira posse, né? E já entrando, carregando back Holanda. Aí teve um ataquezinho do Catar que foi até bom, assim, que a odd voltou um pouco. Aí eu entrei a 1,21, que eu achei que nem ia pegar, e deu um canto pro Catar, tava tão confiante, tipo, mais pelos outros jogos do Catar do que esse a Holanda, assim, você vê que sobrava, né? Tecnicamente. Que aí no canto entrei com mais uma stake ali a 1,23 no canto do Catar, né? Não sou de fazer isso, não. De entrar contra o canto. E, e a Holanda, mesmo assim, às vezes deixando o Catar dar uns ataques, quando chegava e marcava pressão, a defesa do Catar se entregava todo, como nos outros jogos. E daí saiu um gol acho que foi do Gapco, né? Uhum. Esse cara tá jogando muito. E o PSV, quem vê PSV aí nessa temporada sabe que ele tá jogando muito. E só que aí eu fiz assim, acho que eu considero um erro, né? Que eu segurei porque eu fiquei esperando para. Tava tão fácil. Falei, a Holanda fez mais gol aí, nem precisa fechar. Só que a Holanda parou de jogar totalmente. Eu não conseguia fechar a hora que eu queria, assim. Ia me escapando e o mercado subindo a hora da Holanda. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fechar. Eu não sei se eu queria estar querendo fechar um 0,7. Falei, uma hora vai descer aí. Só que nem no intervalo desceu essa hora. Eu fiquei um back Holanda toda a vida. Só que ainda bem que começou o segundo tempo e a Holanda fez 2-0.
Aí eu fechei lá 1,02. Eu falei, dá até pra nem precisava fechar mais, mas já tava querendo tanto sair daquele back Holanda, tava muito cheio que saí depois do 2-0. Aí depois até pensei em botar uma moeda no 3-0, só que aí a Holanda de novo parou de jogar. E o Catar aí também, depois do 2-0, desanimou, só quis preservar aí, que pelo menos não tomou nenhuma goleada, né? Da Holanda e o cara ter tirado bastante o pé, né? Porque eles são esforçados e tudo, mas é muito ruim Catar. Só foi porque é o dono da bola mesmo. Eu acho que para quem fez o jogo aí não teve muito o que fazer além de ficar a favor da Holanda, ou talvez buscar alguma goleada, né? O Catar, até achei que eles resistiram bem, né? Pelo que eu pensei. E aí, José Aldo, o que você achou do jogo? Conseguiu pegar alguma coisa? Não assisti mesmo nenhum desses dois jogos, né? Tentei mais Panther ali, mas nesse, com certeza, pelas estatísticas, pelo gráfico, eu estaria a favor desse back aí. A odd estava amassada, mas não estava tão amassada como a gente já viu. A odds bem mais baixa nesse, e que não era tão desigualdade assim, né? Como esse aí. E esse até tinha muito valor, essa odd que eu estava observando, mas não estava assistindo, então não entrei. Mas tentei uma goleada, cheguei a ver, assistir aquele terceiro gol que foi anulado, né? Aí ali eu entrei, deu ruim, né? Eu entrei, não aconteceu mais nada ali. Mas eu tava mais assim, Panther mesmo tava no outro jogo, que eu assisti o segundo tempo quase que todo, e ali sim deu para pegar alguma coisa. É isso aí. Eu também, assim, como eu falei, tô trabalhando, né? Alguns momentos ali mais de canto de olho assistindo, tô evitando um pouco o match odds por causa disso. Mas isso daí principalmente no começo ali do HT até os 30, 25 minutos, achei uma pressão bem legal da Holanda. E também pela fraqueza, né, do Catar. Eu acho que mesmo se o Catar sair na frente ali, a Holanda talvez conseguiria virar ali, porque se ela forçasse, tivesse mais fome, talvez ela tinha goleado. Faltou um pouco mais de vontade. Uhum. Próximo jogo, Equador 1, Senegal 2. Esse eu fiquei um pouco triste, eu queria que o Equador passasse, apesar que eu tô gostando da seleção de Senegal. Acho que o Equador tem uma boa seleção, acho que se ele manter o trabalho, a próxima Copa ele vai chegar um pouco mais forte. Então, o pessoal ir mais novo, então o pessoal que está começando a jogar agora em grandes ligas, né, que é a Premier League. Mas achei que, principalmente o primeiro tempo, o Senegal foi bem melhor. Eu acho que o Equador ficou muito com placar, assim, por regulamento. Eu achei que faltou ter um pouquinho mais de escape ali para assustar, né? Principalmente no começo da partida, o Senegal perdeu 2 gols ali, mais alguns foi perdendo. Até falei que o jogo estava muito aberto, né? Apesar de Equador ficar mais recuado, ele estava dando espaços. Então achei que estava para gol, eu entrei no 2,5, achei a odd muito errada, estava 3,10 com 5 minutos de jogo, já estava 3,10 a odd do 2,5. Entrei no 2,5 e acabou batendo lá na frente. E essa seleção de Senegal, para mim, é uma seleção que vai dar trabalho, sim, para a Inglaterra. Eu estou adiantando o assunto, mas depois eu entro mais em detalhes. Antes de passar aí para o pessoal, 61% de poste de bola aí para o Equador, 39% para Senegal, mas Senegal conseguiu 14 chutes e Equador 9. A gente pode ver que Senegal precisa de menos posse para dar mais finalizações, né? É uma seleção mais funila mais o jogo rápido, né? Poucos passes já tenta a finalização. Esse aí, José Aldo, você chegou a fazer alguma entrada mesmo sem ver o jogo, ou você deixou ou você não chegou a fazer? Não, isso aí, isso eu já tinha uma certa ideia pré-live, né, do que eu gravei do Equador, daquele primeiro jogo ainda do Catar, e do pouco do que eu gostei de ter visto também Senegal jogar no segundo jogo, né, nos outros jogos. Então, eu imaginei que ia ser um jogo bem, assim, pelo menos eu imaginava que seria até mais de mais trocação e até mais gols do que foi, né? Mas pela necessidade do jogo
eu não estava assistindo, mas quando eu vi a tip lá que vocês colocaram principalmente você colocou, né, que estavam odds altas, eu não estava assistindo, mas eu sabia que era um jogo com muita tendência de gol. Eu fui olhar lá a estatística, eu falei, cara, vou fazer entradas, abrir posição logo no primeiro tempo, e realmente ambos marcam, na metade do primeiro tempo já estava 3, acima de 3, eu achei isso absurdo, porque eu imaginava Senegal fazendo um primeiro e pela necessidade, Equador ia para cima e tinha qualidade, então eu imaginava que ambos times iriam marcar. 2,5 também estava realmente muito alta, e eu ainda abri mais 2 posições no HT, no limite, que bateu, e botei ainda torcendo para sair um gol logo, tentei ainda botar 1,5 ali a 10, mais ou menos, uma moedinha ali, metade do que eu entro, e bateu só essa 1,5 HT que não bateu, o resto tudo veio batendo. No final ainda tentei ali um golzinho ali, né, com parte do lucro ali, mas com um stakezinho pequena, né, mas foi muito bom, assim, a parte de resultado, e eu assisti Agora, engraçado, quando eu fui assistir, eu não sei se eu teria feito as entradas, né? Porque depois que eu fui assistir já tava 2-1, né? Eu vi o Equador tentando atacar com a dificuldade. Falei, cara, eu acho que se eu tivesse assistindo esse jogo, eu não sei se eu teria feito todas essas entradas que eu fiz, não. Mas que bom que já tinha batido, né? Mas eu senti a dificuldade do Equador de armar, de fazer infiltração. Mas também vi os contra-ataques super abertos para o Senegal depois de 2-1. Não podiam ter feito 3 ali tranquilo, mas foi isso. Foi um dos melhores, foi o melhor, um dos, né? Não sei se foi o melhor lucro do dia, mas foi com certeza o segundo. Brigou de igual para igual pro outro jogo que eu fiz dos Estados Unidos. É isso aí. Então o José Aldo saiu bem, né, do jogo. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? E não sei se você teve a mesma percepção que eu. Achei o primeiro tempo num ritmo que acho que ficou, assim, claro que as seleções são muito físicas, né? Eles têm um preparo acima, talvez, de algumas, né? Questão de, até geneticamente, a gente vê que são jogadores muito fortes, mas o ritmo que eles impuseram no primeiro tempo eu achei muito acima do normal. E também, além dos espaços que tinha, o que me fez entrar também foi isso, que eu pensei, eles não vão conseguir manter isso no segundo tempo, né? As pernas vão dar uma cansada ali, talvez vai ter ainda mais espaço. Não sei se você concorda, né? E o que você achou do jogo e se você conseguiu pegar alguma coisa? Eu concordo, acho que a leitura do jogo foi bem essa, mas foi engraçado, né? Tipo, primeiro caso assim desse jogo que também rolou no segundo horário, que realmente é um jogo só, você concentra 100%, né? Dois, assim, principalmente para meteores, né? Mercado de gols, você entra, como você entra e deixa rolar, você já vai pode focar em mais, mas, tipo, meteores cheio no primeiro tempo é complicado. E ontem eu comentei desse Lei Equador que podia corrigir, mas como já tá tão envolvido naquele Holanda lá, tá muito cheio, eu nem consegui olhar para esse Senegal direito, mas logo de cara foi o que você falou, eles começaram muito bem, vertical, né? E o Equador é aquela história, né? O time que entra para empatar geralmente perde, né? Que fugiu das suas características, mas mesmo assim, como está muito envolvido na Holanda, e eu vi esse mercado de gols que foi até você que alertou, né? Estava muito alta. Acho que foi a odd mais errada de over que eu vi na Copa até agora, assim. Tava Também tipo foi. odd de Série B, jogo ruim de Série Uhum. B, no jogo que era decisivo, que alguém ia estar sendo eliminado ali, né? E lembrou alguns jogos da Eurocopa, né? Eurocopa que às vezes tinha umas odds de over alta, assim, o jogo era aberto. Mas voltando ao assunto do match odds, quem entrou nesse Lei Equador mandou muito bem. Aí eu, como já tinha perdido o bonde ali, já tinha corrigido para mais de 3, eu não quis entrar. E o Equador, ele tinha espaço também, e que ele não aproveitou, né? Mas Uhum. aí como eu vi essa oportunidade do over, entrei no 2,5, a odd 3,5. Aí saiu o gol de pênalti ali do Senegal, aí eu free betei, né? E o segundo tempo foi o que você falou, o time vão estar mais cansado, que foi correria, né?
mas o jogo voltou mais modorrento, o Senegal mais atrás, assim, o Equador atacando com uma certa dificuldade, mas na bola parada empatou. E eu pensei assim, pô, será que o Equador tá tão mal assim que nem valia uma moeda para eles? Aí na hora que eu pensei nisso, o Senegal já fez 2-1, aí bateu 2,5. Aí lá no finalzinho, que eu vi que ia ter muito acréscimo, botei meia moeda ali, já numa odd alta, assim, uns 3 e tanto. Mas só. Essa aí só trabalhei no mercado de gols mesmo. Você falando, realmente eu achei que tinha um padrão, sim, Senegal, com um pouco de perigo, porque Senegal também dava espaço, só que o Equador tinha mais dificuldade ali para contra-atacar. Achei que o Estupinan nessa Copa foi abaixo do que eu pensei que seria. Ele é um cara que no Brighton ele apoia muito, né? Quando voltar ao campeonato, o pessoal talvez não repara tanto nele, vai ver quando que ele é como se fosse um ponta, né? Pensei que na seleção do Equador também ele conseguiria fazer isso, mas ele fez em alguns momentos, vai ser abaixo. Mas igual eu falei, né? Questão de ser 2 jogos, questão também de eu estar trabalhando, eu tô evitando um pouco de match odds, que você põe uma moeda aí, de repente você não perde o momento que o time para e leva o gol, né? Então, preferi ir, entre aspas, no mercado mais fácil aí de controlar, que é gols, né? Próximo jogo, País de Gales 0, Inglaterra 3. As estatísticas básicas da partida: 65% de posse de bola para a Inglaterra e 18 finalizações, 35 para País de Gales e 7 finalizações. O XG para quem ainda não escutou, que a gente anda até falando bastante desse XG, é a expectativa de gols, né, de acordo com o volume que o time está apresentando. País de Gales muito baixo, 0,35, e a Inglaterra 2,46. Esse grupo, então, passou a Inglaterra em primeiro com 7, Estados Unidos com 5, Irã com 3 e Gales, talvez uma decepção, que a gente pensou que talvez disputaria mais de perto essa segunda vaga, apenas 1 ponto, né? Esse jogo aí eu não cliquei. Quando eu comecei, os gols saídos aí é onde que eu não tenho muito método, que é no início do FT. E aí só 2 gols de rajada ali, que foi aos 50 e 51, né? Fez o gol o Rashford, soltou a bola, eles erraram a saída de bola e o Foden já fez o segundo. Depois não cliquei mais. Um pouco decepcionado com a País de Gales, apesar que eu avisei que era uma seleção bem ruim e que tinha dúvidas como é que eles iam se portar quando eles teriam que propor o jogo, que era Estados Unidos e Irã, né? Achei que o Bale realmente jogou igual estava jogando nos clubes agora na seleção, sumiu, jogou muito mal essa Copa. Uma seleção aí que provavelmente na próxima ciclo já vai ser uma nova seleção, muitos jogadores aí que vão encerrar, né? E a Inglaterra achei que fez um jogo ruim, que foi contra os Estados Unidos, que faltou um pouco de querer ganhar a partida, se contentou com o empate. Acho que chega com algumas qualidades, mas na minha opinião não foi testada no nível perto da prateleira 1. Para mim essas 3 seleções estão bem abaixo. Para mim é um grupo muito fácil, que daria para passar tranquilo com 9 pontos. Então, acho que ainda a gente vai ver como é que ela vai se portar aí para frente. E aí, José Aldo, o que você achou do grupo? Chegou a fazer alguma coisa? Também questão do jogo? Mas esse grupo deu uma surpresa para mim, assim, um pouco, né? Eu achava que ia ser assim, um pouco mais tranquilo ali, né? Inglaterra passando mais fácil. O segundo lugar a gente podia até discutir aqui, né? Mas eu tinha apostado um pouco aí em País de Gales, né? Uhum. Agora, eu prestei mais atenção só mais no jogo tava mais vidrado no jogo da Inglaterra, que foi para mim pelo menos dos jogos que eu vi, um dos backs assim mais claro, né? Uma das posições mais interessantes que eu vi nos jogos que eu consegui assistir, e com odd excelente, né? Pena que o gol não veio. E já o outro jogo eu não estava tão atento, mas quando eu vi as estatísticas, vi até o cavalo dando a tip lá de que estava bem, eu comecei a olhar, olhei um pouquinho, aí lá eu entrei, né? Entrei nos 2 backs, esperei quem que ia marcar primeiro, segurei mais no outro, nos Estados Unidos, era para ter até saído, né? Se for
muitos saíram pela lógica, assim, mas ali eu tentei segurar mais por achar que os Estados Unidos era bem melhor mesmo. E foi agraciado num jogo, no outro eu fiquei puto não ter saído, mas faz parte, né? Depois no intervalo eu tive que sair, não assisti nenhum dos dois jogos mais, mas se eu tivesse segurado, inclusive, o outro jogo, né? Tinha saído nos dois jogos com um belo baita de um louco. Era aquele negócio, né? A gente fez um jogo esse dia, eu já esqueci até qual que foi. Acho que nem era da Copa, era do outro campeonato. A gente tem um Discord e o usuário lá falou: Ah, mas não saiu gol, tal entrada. Eu falei: Ó, mas a gente tem que analisar o padrão. É igual esse da Inglaterra. Se você pega 10 jogos com esse padrão que a Inglaterra teve no primeiro tempo, quantos que vão sair o gol? Eu acho que a maioria, né? Talvez Com certeza. 80%. Então você tem que focar, não é num jogo, né? Igual o José Aldo falou, o padrão tava lá, ele entrou certo. Não saiu? Acontece, porque o futebol também não é a ciência exata, né? Ah, tá com padrão, vai sair. Mas em longo prazo, esse padrão que ele entrou, vai trazer lucro ou não vai trazer para ele? Eu acho que vai. E foi um padrão realmente E esse, claro. e só complementando, né? Esse eu tava como trader, né? Assistindo o primeiro tempo, né? Diferente do primeiro jogos, que eu tava mais como punter, que eu deixei até o final. Se nesses dois jogos eu entro como punter, eu tinha tido lucro também, porque eu tinha segurado os dois resultados a favor até o final, tinha dado os Estados Unidos, né? Tinha dado a Inglaterra. Mas não foi o caso, né? Até porque eu estava bem pesado aí nesses dois, então eu tive que sair porque já aconteceu, de eu deixar para querer tirar lá os 60 minutos, que é uma forma que eu gosto de trabalhar também, e esquecer, literalmente esquecer. Quando eu fui me tocar do que eu tinha deixado o dinheiro lá, já era 70 minutos, 80, já tinha derretido quase tudo. Falei, agora deixa, né? Vai que sai um golzinho aí no final. Mas é muito perigoso, né? Agora você não tá assistindo, largar lá, você termina esquecendo, chega alguém, tira a tua atenção, você sai. E o negócio é tá, se quiser mesmo tá mais pesado, fazendo dentro do método, tem que estar assistindo e deu padrão entra, acabou o padrão sai, aquela regrinha básica que todo mundo sabe. Isso aí. Só para esclarecer, pessoal, o José Aldo, quando ele faz essas entradas punter, e não entra match odd cheio, não, tá? Não, é Só pra bem vocês ficarem pequeno. espertos aí. E não deixa a É, moeda do match odds dele morrer inteira lá, não. Só é pra vocês ficarem 5, espertos. pra ter ideia de fração, eu uso 5%, né? 5% É, para gol, 2,5% quando eu tô querendo algo mais de alavancagem, e aí os 100% é quando eu tô vendo mesmo, tá aquela coisa assim, claro, que todo mundo tá vendo. isso. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Um pouco decepcionado com o Gales, era o que você esperava? E sobre questão do trade, né? Chegou a pegar alguma coisa? O que você achou de padrão? Gales me decepcionou. Eu sabia que os pilares aí, que é mais o Bale, o Ramsey e o Allen, já tá bem mais embaixo que no. Mas mesmo assim, eles fizeram uma Eurocopa. E a Eurocopa, para mim, foi muito parâmetro, porque foi ano passado, né? Foi Uhum. recente essa Eurocopa. E o País de Gales foi bem na Eurocopa, agora tô até na dúvida. Eu acho que eles foi mais. Não lembro, deixa eu olhar aqui, mas eu acho Acho que que eu inventei um País de Gales na minha cabeça. eles foram bem na eliminatórias, né? Eles foram bem na casa de 2016, naquela aí eu bem o jogo de. A eliminatória foi bem. Enquanto você Eu não fala sei, mas do jogo aí, eu vou olhar aqui pra você. pelo menos esse ciclo ele já era um time consistente, né? E os Estados Unidos Uhum. eu tinha muita dúvida, porque o pouco que eu vi foi muito ruim. E o Irã também meio que classificou meio mais no final ali, né? E é por isso que eu tava achando o País de Gales ser a segunda força ali, ia brigar mais. Mas eu acho que foi o pior time do grupo, né? Uhum. E hoje, prestando o resultado, aí foi o que o José falou, acho que foi um dos padrões mais claros e longos, assim, né? Foi tipo, praticamente o primeiro tempo inteiro superioridade da Inglaterra. E aí no começo já quis entrar, eu vi que a odd parecia que ia subir, assim, mas depois o mercado logo percebeu só a Inglaterra ia jogar e fiquei ali, né? Porque acho que eu entrei baixo ainda, acho que eu entrei em 51, mas ficou ali um tempão, um tempão. Aí teve uma hora que deu uma morrida, teve aquela lesão, aí eu fechei. Aí eu só
fui entrar de novo, o padrão estava tão forte que fui entrar de novo a 1,58, e quando eu fechei no final da HT, ela estava em 58 ainda, tipo, essa segunda entrada, eu fiquei claro, fiquei de graça ali, né? Mas o problema é que a Inglaterra tinha muita imposição na marcação, tudo, mas no último toque não estava criando muito. Isso aí foi assim, um ponto negativo da entrada, assim, que acho que não entrou, mas mesmo assim teve chance. E acho que assim, teve uma. O País de Gales acho que mal passou do meio de campo no primeiro tempo, sem exagero. O Bale mesmo, depois que eu fui ver quando ele saiu, que ele estava jogando. Foi desse jeito mesmo, velho. Eu achei que ele não tava por um momento. Assim. Não foi isso não. Primeiro tempo eles tiveram 26% de posse de bola e dois chutes, nenhum no gol. Nossa. Não, assim, muito tranquilo de estar nessa posição, assim, de questão de não tomar o gol, né? Que isso que para mim essa entrada para entrar cheio assim, primeira coisa tem que ser a defesa boa, né? Do time que eu tô a favor, né? E primeira coisa é não tomar o gol, aí depois Cara, mas a minha dúvida é se esse mesmo padrão fosse com o Brasil, ou com a Argentina, com a Holanda, outro time, se eles iam segurar assim, cara, porque eu entrei a 1,51 também, ficou o primeiro tempo todinho, saí a 1,57 e para mim foi de graça também, assim, eu não sei se um outro país é aquele que a gente vem acho falando, que tudo tem Brasil Inglaterra, né, sim, cara? acho que Brasil também tem esse poder. Eu acho que Turma mas segura. não se gararia igual, não, acho. Que a Inglaterra é Eu acho que pau, o velho, os caras Betfair seguram ali, muito. quando é Inglaterra, o mercado pesa muito. A Inglaterra é um caso à parte. E acontece a mesma coisa com os times da Inglaterra na Champions. Somente Uhum. City, Liverpool. Aí só para te lembrar aqui, também eu nem lembrava, a País de Gales está no grupo A, que era o da campeã Itália, passou em segundo, ele teve uma vitória, um empate e uma derrota, empatou 1-1 na estreia com a Suíça, perdeu 3-0, não perdeu não, isso aqui é outro jogo. Ganhou de 2-0 da Turquia e perdeu de 1-0 para a Itália. Aí passou e nas oitavas saiu para a Dinamarca, né, que fez uma grande Eurocopa, perdeu de 4-0 para a Dinamarca. Dentro da expectativa foi Assim, eu normal. acho que esse ciclo e o País de Gales por muito tempo, assim, foi até legal eles ir para a Copa, mas ao mesmo tempo é uma pena, né? Você vê um time da Europa de fora, né? Tipo, a Ucrânia mesmo, que eles eliminaram a Suécia, a Áustria, sem falar da Uhum. Itália, né? Você vê um monte de time bom da Europa de fora e o País de Gales lá. Dentro, se trancando, né? Verdade. Depois teve Irã e Estados Unidos, né? Ficou 1-0 para os Estados Unidos. Esse ontem era um jogo que eu falei que achava difícil prever match odds. Depois a gente vai falar dos confrontos, mas eu acho os Estados Unidos a seleção muito mal fisicamente. Eu não sei o que eles estão fazendo, não. Mas para mim, os Estados Unidos é uma seleção na primeira etapa e é outra na segunda. E ele é uma seleção que no segundo tempo, a maioria das vezes que eu vi, eles tentam mais se defender ali, principalmente se estiver com o placar, não propõe tanto. Então eu acho que vão sofrer na próxima fase. Mas no jogo de hoje, né, conseguiram fazer o gol no primeiro tempo, aos 38 com o Pulisic, uma assistência do Dest. Deram sim um padrão, né? Eu não estava dentro, porque eu estou evitando essa questão do match odds quando eu não estou full focado. E depois eu fiz a bobeira, eu não entendi assim minha mente, né? Mas eu entrei no limite, sendo que eu estava descrevendo no Discord o que estava sendo o jogo, né? Então eu falei, Irã não consegue finalizar, ele só ronda, tá com dificuldade, nunca. Eu até falei, se saía dos Estados Unidos, porque do Irã não sai. E eu ainda entrei no limite, assim, acho que eu entrei pela necessidade que tava o jogo do Irã empatar para passar e não raciocinei. Então, para mim, acho que foi uma das piores entradas da Copa aí, apesar que é uma moeda pequena, né? Houve eu entro com uma moeda pequena. Aí joguei fora, né, essa moeda, porque tava na cara que o Irã não ia marcar esse gol e os Estados Unidos desistiu do contra-ataque, né? E acho que ele é que poderia fazer se ele tivesse um contra-ataque ali, mas não fez. Então, como para trading, achei que eu fui bem mal.
sim, falando que estava ruim, eu fui lá e entrei. Então, assim, o básico do negócio é você ter a leitura, ela vai saber se você vai entrar ou não. Então, assim, fui mal. Em relação às campanhas, achei que os Estados Unidos deu uma surpreendida, né? Por ser a seleção muito nova, conseguiu passar, acho que já está no lucro aí na Copa. E o Irã, achei que o problema do Irã foi a Inglaterra, né? Achei que aquilo ali foi o único jogo, assim, muito abaixo deles, né? Os outros ali, acho que eles foram bem, pelo menos competiram. Faltou um pouquinho mais ali, sem ser o Taremi e o Asmun, né? Uma seleção que sofre muito para criar, muito focada no sistema defensivo e bola aérea, né? Achei que é muito difícil eles passar com esse time no meio de campo, né? Falta alguém ali no meio para um passe mais profundo, né? Muito toque de lado, muita bola alçada sem chegar na linha de fundo. Acho que hoje uma seleção que não consegue chegar ali na linha de fundo para fazer os cruzamentos, ela perde muito, né? Que a zaga sempre está bem postada. Os Estados Unidos no final fez uma linha de 5. Então, se você não conseguir chegar na linha de fundo para cruzar ali, ou fizesse uma enfiada de bola mais profunda ali, era muito difícil. Mas é isso, né? Fiquei red nesse jogo, achei que foi muita besteira minha. E aí, Cabal, o José Aldo comentou desse jogo já, né? Se quiser dar mais uma pincelada por cima aí, o que você chegou a fazer ou não. Esse jogo, de novo, foi bem parecido até com o Senegal e Equador, assim, tanto de contexto, né? E tanto do contexto do jogo e do trade, né? Só que com a diferença que essa o mercado, a gente comentou ontem, já deu o Irã como zebra ali, né? Mas assim, depois de um começo mais ou menos assim, os Estados Unidos começou a tomar conta do jogo, jogar totalmente no campo de defesa do Irã, e não deu para ficar de fora desse lei, assim, no caso, essa cotação é pelo time, eu prefiro trabalhar a lei, né? Aí demorei, peguei até, eu achei um momento alto, assim, dava para ter pegado antes, pegar 5, mas bem cheio. E, e tava tranquilo, Estados Unidos atacando, mas daquele jeito, né? Que lembrou muito Estados Unidos País de Gales, assim, muito rondando a área, mas pouca chance mesmo, assim, vários escanteios. Mas tava bem tranquilo de ficar assim também. Tava parecido também quando Inglaterra e País de Gales, assim. Só que aí o Irã começou a jogar os lançamentos, assim, principalmente pro Taremi. A defesa às vezes conseguia neutralizar esse contra-ataque, mas várias vezes você via que estava no mano a mano, assim. E teve um lance que passou, assim, eu não sei nem se o juiz deu impedimento, e o Taremi, se desse mais um corte ali, era gol. Aí o mercado já assustou, eu resolvi fechar o lei, até porque já estava bem cheio no Bet Inglaterra lá, e eu tenho esse problema. E assim, é um problema que já vi muita gente falando, né? Que trabalha, não consegue trabalhar match odd cheio em duas posições, assim, né? E já estava me incomodando ali, ainda o Theo Borges ainda manda no Telegram aqui. Deixa eu até pegar aqui, eu tô com o Telegram aberto. Cadê? Ele falou uma coisa que era Match perigoso. odds bastante perigoso no jogo Irã com os Estados Unidos. Está mais para gols. Aí eu falei, se o Theo Borges enxergou esse. Eu já estava desconfiado naquela defesa dos Estados Unidos linha alta. Eu falei, daqui a pouco eu vou tomar um gol aí, vou ficar só na Inglaterra mesmo. Mas aí acho que foi também por um certo preconceito que eu tenho esse time dos Estados Unidos. Aí eu preferi ficar de fora, acabei também nem entrando em gols. E saiu o gol dos Estados Unidos, merecido. Acho que quem pegou, mandou bem. E no segundo tempo eu fui pior que você, né? Entrei na frente. Mas no momento lá, algum momento, ainda os Estados Unidos estavam encaixando os contra-ataques, né? Mas depois os caras nem contra-ataque deu mais, o Irã era só bola para a área e pedir pênalti só. O final foi angustiante, ainda deu 9 de acréscimo. Pois é,
Eu acho que, sem eu ver, eu acho que podia dar 30 minutos que não saiu o gol. Não, o Irã Irã não chutava. Ele não chutava, ele não conseguiu finalizar. O goleiro Estados Unidos não defendeu nenhuma bola. Pois é. Chegou ali, depois de um final, nenhum contra-ataque dos Estados Unidos. É, não, teve um no finalzinho, né? Que o cara deu um peteleco pro gol. Isso que dá a gente não tá assistindo, né? Eu ainda no final, quando vi 9, ainda larguei uma moedinha no lei, não sei por que. Larguei, não tava vendo. Não, se tivesse vendo. Eu esqueci o lucro que eu fiz, um pouco que eu fiz ali no lei Irã, ainda meti nesse lei Estados Unidos, mas foi assim, mais pelo crime mesmo, sei lá. Também. Isso aí. Nem sempre só tem que olhar a necessidade, não tem que olhar um pouco o jogo. E eu tava falando do jogo e entrei, então assim, tava totalmente incoerente, assim, sei lá o que comi. Antes de a gente falar dos confrontos rapidinho, pra gente já passar pros jogos de amanhã, falar só do bolão, né? Hoje eu acertei um placar, o José Aldo acertou outro, a gente empatou com 26 pontos. O Cabal não acertou, a gente abriu uma diferencinha dele aí, tá com 22. Eu nem vi qual foi o placar que eu acertei, nem olhei hoje, cara. Acho que você acertou da Holanda, foi isso. Você acertou da Holanda, 2-0. Eu acertei o acho que foi dos Estados Unidos. Ou não, deixa eu ter que olhar aqui que eu acertei. O seu foi da Holanda, deixa eu olhar o meu aqui, rapidinho. O Cabal não acertou o placar, ele acertou os jogos. Aí, como o placar dá 3 pontos, a gente abre um pouquinho dele aqui. Deixa eu ver aqui. Acertei dos Estados Unidos. Exatamente, acertei dos Estados Unidos. Então, por enquanto, dando a lógica, né? Eu e o Josial disputando o título e o Cabal aí disputando com o Mico. Tá bem, tem esse laranja aí. Vai ser lanterninha, porque... O Mico tá com 9 pontos, talvez ele ainda passe o Cabal, hein? Tem que tomar cuidado. Você vai ver, mata-mata que ia revirar a volta. Rapaz, e esse teu goleador aí, o artilheiro, que não fez um gol ainda. Eu errei isso, era pra ser catar, bicho? Era pra ser o Gápico, na hora de marcar lá, eu errei, pô. Nossa, coitado, o Rodolfo ficou forte. Hoje o segundo gol era pra ceder, o goleiro fez um milagre, o goleiro não tinha nada. Eu olhei os grupos, né? Falei assim, deixa eu ver quem vai fazer gol na primeira fase aqui. Aí eu vi o grupo da Holanda, Catar, falei, pô, isso aqui vai sair daqui o artilheiro, né? Uhum. Só que aí eu errei no jogador, né? Era o Gapo, eu pus o Depay, que nem jogou direito a primeira partida. Falei, não. Não, pior é eu que botei o Harry Kane e já deu umas 5 assistências, mas não foi nenhum. Pois eu até comentei isso. 6-2 ele não fez um gol, velho. No 6-2. Não, depois daquele 6-2, acho que ele não faz mais, não. Vai não. Bom, vamos falar rapidinho para não ficar tão extenso aí, só do confronto. Aí cada um fala quem acha que passa e como é que imagina o jogo, né? O primeiro confronto aí vai ser Inglaterra e Senegal. Para mim, passa... Eu acho que pode dar zebra aqui, viu? Eu acho que a Inglaterra vai pegar uma seleção fisicamente muito forte. Mesmo sem o Mané, eu tô gostando. Dentro dos parâmetros do Senegal. Não é para ser campeão e tal, mas eu tô gostando da seleção. Tem alguns valores mesmo sem o Mané ali, Koulibaly, o goleiro Mendy, apesar que falhou lá contra a Holanda, senão eles podiam até disputar essa primeira posição aí. Entre outros ali, o Diá tá jogando bem. Eu acho que a Inglaterra vai ter muita dificuldade. Eu acho que esse jogo vai ser difícil, eu acho que vai ser de poucos gols. E eu acho que vai ser um jogo para lá. E eu não cravo a Inglaterra passando nesse jogo, não. E imagina um jogo assim, então, para poucos gols, disputado fisicamente. A Inglaterra tá jogando com o Arnold, tem os laterais dela até avançam, e essa seleção do Senegal, se der espaço para contra-ataque, igual a Holanda fez, a Holanda joga parecido um pouco com a Inglaterra no sistema de defesa, eu acho que pode dar zebra. Mas claro que no papel ali, comparando jogador com jogador, é a Inglaterra, mas o que apresentou na Copa, eu acho que pode dar zebra. E aí, José Aldo? Cara, concordo plenamente. Se eu for botar zebras aí, eu acho que é capaz de eu dar uma apostada aí em Senegal mesmo, né? Porque, pela lógica, todo mundo vai botar a Inglaterra, né? Mas ele já está se desenhando um primeiro confronto assim que
que pode quebrar a turma dos bolões aí, as casas de aposta, né? Uhum. E aí, Cabal, acha quem passa? Se é que você acha que tem como, sabe, dar mais preferência para um e talvez também o estilo do jogo, o que dá para aproveitar aí? Eu acho que a Inglaterra acaba passando, na boa mesmo. Assim, que não é uma seleção que encantou, mas acho que não vamos ver, vai acabar passando, mas vai ser fácil, não. A gente não vai dar padrão para Beck, assim, não. Senegal vai complicar bastante. E imagino também Anderson, confronto Anderson. Uhum. A gente vai falar depois, pessoal, quando tiver o jogo, né? A gente vai gravar o podcast um dia antes, a gente vai entrar mais em detalhes, tá? E sobre Holanda e Estados Unidos, engraçado, esse jogo eu acho que vai ser um pouco mais fácil para a Holanda por conta dos Estados Unidos, principalmente no segundo tempo. Mas eu concordo que a Holanda não vem empolgando também. Mas eu acho que os Estados Unidos fisicamente está caindo demais no segundo tempo e essa Copa está sendo muito focada em físico, né? Quem está conseguindo se manter bem pro segundo tempo ali, dando para ver que leva uma vantagem. Mas vamos ver, né? Eu acho também que vai ser um jogo não tão fácil, mas eu já imagino esse jogo aí mais para over, sim, principalmente para essa queda de rendimento dos Estados Unidos no segundo tempo. E aí, Cabal, acho que você vai discordar de mim, mas não tem problema. Eu já discordo, já acho que a zebra tá nesse, né? Mas assim, é só vendo, né? É difícil a gente. Previsão, né? Principalmente que é Copa do Mundo, as seleções que geralmente não se enfrentam. Mas assim, né? Porque eu acho que os Estados Unidos grandes coisas não. Eu falei, acho lá no Discord, acho um time arrumadinho. Acho que a defesa acaba sendo boa, né? Só tomou um gol e foi uma bobeira lá que o cara fez um pênalti contra o País de Gales. E acho que o único problema é esse, que não consegue manter no segundo tempo a correria e da garotada ali, na ataque é bem garotada, e não consegue, às vezes, traduzir o volume de jogo em tanta oportunidade, mas assim, para uma zebra é um time bem arrumado, e a Holanda que para mim decepcionou, sei que passou com 7 pontos, mas acho que os 3 jogos que a Joel oscilou muito, deu muita chance para os adversários, dependendo se ela tomar um gol aí acho que depende se ela tomar um gol no primeiro tempo. Acho que se tomar, vai complicar. Se for empatado pro segundo tempo, aí é capaz da Holanda crescer e passar, né? Mas isso aí é tudo previsão que vem na cabeça agora, assim. Pode ser totalmente diferente, viu? E também pelo histórico, né, do que as seleções apresentaram, mas a gente sabe que quando começa os playoffs, né, José, querendo ou não, muda, é um outro campeonato, né? Eu já tenho a impressão que a Holanda tende a jogar um pouco a crescer um pouco mais, né, nessas fases mata-mata, e por estar. Você vê que muitas seleções assim grandes, elas começam um pouco mal e engrenam, né? Eu acho que a Holanda tem essa chance aí. Eu acho que nesse caso passa a Holanda mesmo. Eu, pelo menos, senti essa impressão hoje, né, contra o Catar. Não vi o primeiro tempo, mas peguei um pouquinho do segundo tempo e dava a impressão que eles estavam jogando o necessário para passar. Então, deu um pouco de impressão, pelo menos da Holanda. Pode ter sido só impressão e eles estarem ruim mesmo, e aí eu achando isso, né? Mas assim, eu tô achando que eles jogaram um pouco ali o básico, para economizando energia mesmo, para quando chegar assim, começar a enfrentar times assim para bater de frente, eles devem crescer. Acho que os Estados Unidos deve dar aquela encrencada no início ali, mas depois que vai perder o gás, o Holanda deve passar assim. Falando dos jogos de amanhã, pessoal, vamos falar primeiro do grupo A, né? Porque, como a gente falou, é 2 horários de jogos, né? Agora no mesmo horário. Então, o primeiro grupo que vai jogar é da França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. França com 6, já classificada, só jogando para garantir a primeira posição. Inclusive, se perder, pode até garantir, porque ela tem um saldo muito acima da Austrália, né? Que, por incrível que pareça, está em terceiro com 3 pontos. Ela tem saldo 4.
e Austrália -2. Dinamarca 1 e Tunísia 1. Primeiro jogo, então, a gente vai falar Austrália e Dinamarca. É uma briga direta pela vaga. A Dinamarca ganhando, ela garante a vaga, porque provavelmente a Tunísia só se der uma zebra muito grande, né, em cima da França. Então, acho que ela está entrando com essa mentalidade: ganhamos, estamos lá. E a Austrália, o empate, ela garante também, porque a Tunísia vai ter que ganhar da França para passar ela, né? Então, assim, vai ter que dar uma bela zebra. Então, acho que essas duas seleções estão entrando com essa mentalidade que a Tunísia não vai ganhar da França, né? As odds aqui para ajudar o pessoal: 7 para a Austrália, 1,50 para a Dinamarca, e o 2,5 tá 1,91. O pessoal tá na meia-meia ali, tá na metade, né? Tá indeciso se vai ter muitos gols ou não. E aí, Cabal, essa odd achou muito baixa da Inglaterra e muito alta da Dinamarca e muito alta da Austrália? Ou é isso aí mesmo? Apesar que a Dinamarca não empolgou, a diferença é essa? É complicado, né? Porque a Dinamarca não empolgou, né? Uhum. Mas o jeito que imagina a Austrália jogando tudo recuado, acho que pode chamar um back Dinamarca no momento. Porque a Austrália é um time bem limitado, tecnicamente. Até ganhou da Tunísia, complicou ali 15, 20 minutos contra a França, mas é um dos mais limitados. E se ficar entregando a bola para a Dinamarca, acho que vai ser uma boa esse back Dinamarca. Hein? E aí, José Aldo, talvez a Dinamarca no papel vale a odd, mas no que fez até agora não vale? O que você acha? É exatamente isso, né? Todo mundo vai estar, acho, de olho nesse back Dinamarca, né? E eu também, se não for isso, eu não devo entrar em mais nada, não, né? Pode ser que o jogo abra ali para um gol, né? Para alguma coisa assim, mas é buscar a Dinamarca e acho que amanhã pode ser que eles joguem melhor, né? Apresentem futebol bem melhor do que vem apresentando. Eu também concordo. Acho que a tendência é buscar algo da Dinamarca. Bolas paradas, quem quiser comprar aí da Austrália compensa muito. Então o jogo é focado nisso. E jogando, é o Goodwin cruzando na área ali. Joga para ele faz o corredor e cruza. Mas a Dinamarca até agora não tem essa odd de 1,50 não. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Mas vamos ver, né? Tunísia e França, que é outro jogo. A França talvez poupará jogadores. Vamos ver se poupa ou não. Ela precisa do empate, né? Para passar em primeiro. A Tunísia eu achei muito fraco esse time. Muito, muito fraco. As odds. Vou pegar aqui. Essa aqui é da Austrália que eu não fiz. Odds Betfair, pessoal, que eu tô pegando. Elas podem sofrer alterações até no horário. Então, 1,40 França, 8,50 Tunísia. E o 2,5. Fui pro lado errado aqui. Acho que vai estar baixo. Vamos ver se vai estar baixo. 1,83. Até que não tá tão baixo. E aí, José Aldo? Gostou dessa odd 1,40 na França? Imaginando que ela jogue com os titulares, ou pelo menos com alguns? Ou para você tá baixo? O que você acha o que você achou? Cara, a França é daquelas que, logo antes de começar a Copa, a gente ia conversar sobre isso, né? A gente não sabia se ia vir aquela França preguiçosa ou aquela que queria ser campeã de novo e tal. Eu até agora eu vi mais ela como uma preguiça, né? Mesmo estilo de jogo, aquele negócio meio... Joga tipo a hora que der eu vou lá e faço, um negócio meio sem vontade às vezes. Então, me preocupa um pouco nessa odd aí, se os caras vão estar animados para esse jogo, né? Aí, por enquanto, não me animo. Confesso que eu não me animo, apesar da outro time ser bem fraco, mas tem que esperar, né? Mais animado na Dinamarca. Agora, essa aí pode ser que seja inverta, né? De repente a França amasse de uma forma que quem entrar entre até como melhor do que os titulares e jogue muito bem. Aí tem que aguardar, mas não me anima muito, não. Só um detalhe que eu nem sabia, nesse dia que eu vi, o Benzema não foi embora não, ele tá lá. Então, falou que já recuperou, tá treinando. Eu cheguei na final, né? Já pensou, então, chega na final, o homem entra e faz o gol do título. Olha que Meu Deus. se esse homem voltar, vai enrolar o meio de campo nosso aí. Então, assim, não sei se ele volta, mas provavelmente nesses primeiros jogos dos playoffs ele não volta.
nem é certeza se ele volta, mas tá os jornais lá tá falando que se for até o final, ele deve jogar uns 2 jogos. Então, vamos ver. E aí, Cabal, gostou da odd em 40? Acho que vai depender muito se jogar com os titulares ou não. Eu acho que pela situação aí de praticamente ser o primeiro, eu acho que vai ter bastante alteração. Que aí tem que ver qual vai ser essa alteração. Para mim, assim, para eu trabalhar a favor da França, tem que ter o Mbappé e o Griezmann de preferência. Esses dois. O resto pode mudar todo mundo, que eu acho que fica um time forte. E se caso tiver o Mbappé, eu vou até dar uma olhada, mas estou com o Josial. Pelo esse estilo de jogo da França, ainda não ter necessidade pro lado da França, eu acho que eu vou ficar mais focado no jogo da Dinamarca do que nesse. Mas aí que tem esse outro cenário, né? Que o Josial também comentou, que dependendo dos garotos que entram aí, Coman, Thuram entra jogando assim, e provavelmente essa onde vai corrigir se vier esse time mais para reserva, né? Aí pode ser interessante tentar buscar uma coisa a favor da França quando eles estiverem bem, estiverem amassando, mas eu vou ficar assim, tem que estar o padrão mesmo. Eu acho E que... pode ser interessante trabalhar gols no segundo tempo, que aí a Tunísia deve, como precisa de ganhar para classificar, deve começar a sair, né? eu também acho que se a França vir com o Mbappé e Griezmann, meio que não interfere os outros, mas aqui tá falando que vai ter várias mudanças, né, na SofaScore. Eles erram muito aqui também na questão da escalação, mas estão falando que vai vir com o Thuram no lugar do Giroud, que eu acho que talvez meio que fique igual. Coman, Guendouzi, Fofana no meio. Então, assim, Camavinga ali também, Pavard. Mas eu acho que o que rola ali mesmo é Griezmann e Mbappé, mantendo os dois. Eu acho que não muda muita coisa. E eu também tô curioso saber como é que essa Tunísia vai se portar. Pré-live, eu imagino o primeiro tempo segurando e especulando. Se não conseguir o gol ali com a bola parada, algum lance, no segundo tempo vai ter que vir para cima, né? E aí talvez pode ser a hora, tentar um limite, tentar um over à frente. Acho que é por aí. Depois o grupo da Argentina, que é o grupo D, né? Polônia tá com 4 pontos, não sei como que esse time tá em primeiro. Argentina tá com 3, Arábia Saudita com 3, México com 1. Esse aí já tá mais equilibrado para classificação, todo mundo tem chance. A Polônia pegando a Argentina precisa de um empate para passar. A Argentina pode até passar com empate, mas vai depender do jogo do outro jogo, porque o México ganhando pode tirar isso no saldo de gols, que vai para 4 também, e a Arábia ganhando, ela aí fica de fora. Então, garantia mesmo só da vitória. A Arábia Saudita pegando o México, depende só da vitória dela, ganhando ela tá, e o México ganhando, ele vai ter que tirar um saldo de gols aí da Polônia e da Argentina, e torcer para eles não empatarem, né? Então, ter um vencedor aí para ajudar. Vamos falar primeiro aí da Polônia e da Argentina, vou pegar as odds aqui. Eu, sinceramente, tô torcendo para a Argentina se lascar, viu? Quero ver a Polônia nas oitavas. 8,50 Polônia, 1,44 Argentina e o 2,5, 2,15. O pessoal tá achando que vai ter gols, né? Não vai ter tantos gols, quer dizer. Bem, eu acho que a Argentina, eu não vi ela dar padrão, acho que não vou ver dar padrão. É um time, para mim, que sofre um pouco essas seleções mais retrancadas. Eu acho que a vantagem da Argentina em relação à Polônia é que a Polônia ainda não conseguiu jogar num contra-ataque rápido. E talvez ela provavelmente vai ter mais posse que a Polônia e ela não sofra tanto, né? Mas igual contra a Arábia, que tinha um ataque muito rápido e conseguiu ali, eu achei que ela sofreu bastante. Quanto o México também tem mais ou menos o mesmo estilo da Polônia, muita dificuldade para contra-ataque, para armar ataques. Ela, apesar de não ter feito a grande partida, assim, na minha opinião, ela já controlou mais o jogo. A única coisa que eu acho que a gente deve ficar de olho é que a seleção da Argentina, para mim, fisicamente, também está caindo muito no segundo tempo, até pela idade de alguns jogadores.
E dependendo como que a Polônia se portar, pode causar dificuldades, porque é uma seleção muito forte, né? De embate físico, jogadores muito grandes. Então, vamos ver como é que eles vão se portar. E também a gente tem que ver o time que vai entrar em campo da Argentina. Creio eu que o Enzo Fernandes deve entrar, mas eu acho que a frente vai manter ainda, não vai trocar, vai manter de Maria, Lautaro e Messi. Vamos ver como é que vai jogar. Eu imagino mais buscando gols aí, principalmente se a Argentina for pro segundo tempo precisando de empatada ainda, por exemplo. Né? Então eu acho que ela vai fazer igual ela fez contra o México. Ela vai aumentar o volume ali e ir para cima e correr o risco também de levar. Então acho que o segundo tempo, se for empatado, vai abrir oportunidades. E aí, Cabal, acha que essa odd de back aí da Argentina pode valer ou você vai mais para outros mercados? Lembrando que é 1,44 a Argentina. Eu vou dar essa última confiança e última chance para a Argentina. Mas, assim, muito por causa da Polônia, que faz uma seleção bem mediana. Não chega a ser um país de gás, não, até por ter o Lewandowski, ter outros jogadores que jogam em time grande ali, mas goleiro Chesney, Zielinski, não sei o quê. Mas a seleção nunca encaixou assim, como acho que poderia ter encaixado. E ela é uma seleção um pouco pesada, né? Não tem esse contra-ataque. E a situação é fazer que ela vai, eu imagino ela jogando uma retranca total. E querendo ou não, a Argentina tem muita qualidade ofensiva e pode acabar dando padrão, assim, back Argentina. Imagina, mesma coisa da Dinamarca, né? Imaginar um padrão que ainda não rolou, né? Uhum. E acho que pode sim encaixar, se a bola não estiver queimando no pé igual no primeiro tempo do México lá. E assim, até mesmo um lei zebra, assim, quem gosta de trabalhar, imagina a Polônia assim, nem atacando, né? Uhum. E tem o empate deles, né? É, e tem saldo, assim, imagine jogando bem recuado mesmo, e como eu não vejo esse contra-ataque perigoso do PA e Lewandowski, acho que pode dar buscar esse padrão aí a favor da Argentina, né? E mercado de gols como imagina a Polônia é muito recuada mesmo, vai ser difícil trabalhar assim, só se for mais no finalzinho, assim, com alguém sendo eliminado, mas depois desses Estados Unidos aí, vou ficar alerta agora. É isso aí. E aí, José, o que você acha das odds? E também acho que é a primeira vez que talvez a Argentina vai ser testada bola alta no grupo, né? Porque a Arábia e México acho que não tinha uma bola alta tão boa. Agora a Polônia já tem alguns. O forte dela também. Talvez o único forte assim, mais destacado seja essa bola alçada na área ali de canto, de bola parada, né? Ah, sim. E a impressão que dá é que a Argentina ela joga meio desconcentrada às vezes, né? No segundo tempo ela levou uma virada, ficou totalmente desconcentrada. Contra o México também, eu achei que eles deram umas alteradas, umas liga e acende ali. Então, esse favoritismo aí, essa odd não me chama muita atenção, não, sabe? Não me agrada tanto. Eu espero que no campo os caras se amassarem ali, todo mundo vai estar dentro, né? Mas não acho que vai ser assim. Imagino que vai corrigir bastante essa odd. Acho que ela vai subir. Acho até que ela deveria estar perto de 1,80, né, para esse jogo. Mas esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver padrão, lógico que vou botar dentro, né? Mas acho muito difícil aí rolar essa coisa tão clara no início do jogo assim, né? Se ocorrer, deve ocorrer mais para o final do primeiro tempo. Acho que a Polônia defende bem, vai se trancar bem, aí a Argentina tem dificuldade para criar, vamos ver. Eu também tô pra ver alguém pegar esse Beckham em 40 e poucos aí, mas vamos ver. Arábia e México. Eu tô na expectativa desse jogo aqui. Eu acho que vai ser um jogo bom, porque as duas têm que ganhar. Isso aqui não tem. Uhum. Ok, a Arábia pode passar com empate? Pode passar. Mas não tem garantia, né? Vai ficar tendo que esperar até o último minuto lá para ver se a Argentina talvez manda um 2-0 lá em cima da Polônia e ela passa, dependendo dos critérios, ou se a Polônia consegue ganhar da Argentina e ela passa
nos critérios. Então, assim, garantido mesmo é só a vitória. O México também tem que ganhar e ainda tirar saldo, dependendo de como é que for o outro jogo. Então, eu acho que vai ser um jogo diferente. É incrível imaginar esse México ainda com chance de passar, pelo que apresentou, muito mal. Pelo time que tem em campo, somente ali na parte ofensiva, tem alguns nomes ali que a gente reconhece, que é o Lozano, né, do Napoli, o Raul Jimenez, que está no Wolverhampton. Eu acho que daria para apresentar mais. Até porque, se olha a Arábia Saudita, estão apresentando mais com menos, né? Então, tô torcendo para a Arábia, pela forma que eles jogam, um time mais ofensivo, leve. Falta qualidade? Falta, mas eles tentam, né? Então, tô torcendo para eles passam. Vamos pegar as odds aqui. Eu esqueci novamente de abrir as odds antes, né? Para variar. Vou pegar aqui rapidinho. Betfair. Ó, 4,75 para... Que isso? 4,75 para a Arábia. Eu vi isso. 1,67 para o México. O mercado tá vendendo a camisa aí só, né? E o 2,5, 1,83. Bem, relacionamento odds eu acho totalmente errado. A odd pré-live pode chegar lá e dar padrão, mas até agora o México passou longe da padrão, né? A Arábia, por exemplo, jogou com a Polônia muito melhor que o México jogou. O México teve muita dificuldade para criar um jogo travado, ruim. E para gols, eu acho que pode ser um jogo para gols. Claro que falta qualidade aí na Arábia para marcar também, e o México, acho que o esquema ali não está fluindo, mas pela necessidade, eu acho que pode haver dar padrão sim, igual foi Equador e Senegal hoje. E aí, José Aldo, o que você acha das seleções, das odds? Concorda com essa odd de match odds? Cara, eu conto que vocês comentaram aí, né? Porque não vi México para tá assim tão favorita contra a Arábia, né? Acho até que eles têm um leve favoritismo, mas não para isso, né? Podia estar 2,30, algo assim, né? A outra um pouco mais, mas assim, tem que estar mais equilibrada. E acho que tá para gol mesmo, velho. Vou ficar bem de olho aí no mercado de HT e e pelo menos aí nesse 2,5 aí, esperar ela subir mais um pouquinho aí, né? Eu acho que o foco vai ser gols. Provavelmente vai estar lotado de sauditas, né, no estádio. Acho que também vai fazer um clima ali diferente. Eles estão no último jogo lá, nos jogos, estão apoiando bastante. E aí, José Aldo? E aí, Cabal, essa odd de Argentina pro México aí, concorda? E o que você espera do jogo? Não, discordo total. Eu acho que é umas odds mais erradas que eu vi até agora, assim, que eu bato o olho e acho errado. Acho que tá de jogo parelho aí. E por isso que no Match Odds eu vou buscar esse Lei México. Acho que muita gente vai querer entrar aí nesse começo. Imagina essa odd correndo para lá de 2 rapidinho, se começar um jogo ali parelho, até pela a intensidade que a gente tem visto. Peraí, que o microfone tava dando para ouvir de boa? Tá, pra mim que tá Tá, normal. não é porque tava meio virado para cima esse negócio. E assim, pelo que a Arábia Saudita está apresentando a marcação, a correria, fisicamente estão muito bem. Imagina isso complicando ali nesse primeiro tempo. E assim, o México foi um dos times mais ofensivos que eu vi até agora. Não criou nada nos dois jogos. Aí, imagina essa odd corrigindo bem. Eu acho que vai ter gente até se posicionando para a live nesse lá em México. Mas, claro, como sou ressabiado, vou deixar o jogo começar. Mas se eu ver que a Arábia Saudita vai começar marcando forte daquele jeito, é para buscar esse lei México. E no segundo tempo, pelo que o cenário que você falou aí, que empate não é interessante para ninguém, sempre vai estar sendo alguém eliminado, ou até os dois, né? Em alguns momentos, imagino que pode até ser bom para buscar um over à frente. E dependendo do primeiro tempo, até já se posicionar no primeiro tempo, né? Sei. Eu acho que pode ser um pouco romantismo, né? Mas eu acho que Copa sempre tem que ter uma história, né? E depois daqui eu vi aquele discurso do Hervé Renard, lá, o técnico da Arábia, no intervalo contra a Argentina. Cara, que lá é uma história, porque
eles estão jogando contra a Argentina, os caras é fã do Messi, a seleção não tem nada assim, tipo assim, nossa, esse cara aqui pode fazer diferença para a Arábia. Todo mundo praticamente joga no país e ele chega lá, você vê o discurso do cara, tipo assim, ele viu que dava para ganhar, né? Então ele falou, vocês estão é só jogar, e do jeito que ele falou, né? Você vê que passou energia e tal, eles foram lá e viraram. E ele falou, ó, dá para virar o jogo, e eles viraram. E, assim, lembrando que assim, a gente fala que não tem muita qualidade técnica, mas não é um time ruim, não, comparando com os outros aí. Tem muita gente que joga naquele Al Hilal que enfrentou o Flamengo. Tem um volante que eu chamo do Pogba da Arábia lá. O Altão, né? O Cano, o Cano. É porque, assim, provavelmente a gente não vai ouvir falar mais desses jogadores, assim, em grandes ligas, talvez um ou outro é contratado, mas, assim, a tendência é que depois a gente não vê. São jogadores que estão rendendo, talvez, mais do que poderiam, né? Ao contrário do México, por exemplo. Então, assim, tô torcendo mesmo, mas claro que não vou deixar isso influenciar no meu trade, né? Mas eu acho que a história talvez pode ser eles da Copa passando para as oitavas, depois pode ser até goleado, provavelmente, né? Que vão passar em segundo. Mas eu acho que pela história seria legal eles passarem. E é isso, acho que vamos ver o que vai ser o jogo, né? E agradecer a todos aí que estão escutando o podcast, esse diário da Copa. A gente vai tentar gravar todos os dias até o final. Acho que agora a fase mais cheia de jogos aí tá para acabar, depois vai ser mais tranquilo, né? Já vai ser mais rápido o podcast. E tentar, só dar uma dica pessoal, né? Tentar muito para cenários pré-live, né? Igual eu já falei, foi ontem, cenários pré-live é principalmente quando tá 0-0, né? Antes do jogo começar. A partir do momento que o jogo começa, ele pode tanto mudar durante o 0-0 mesmo, e principalmente pós-gol, né? Então, a gente está imaginando aqui a Argentina e a Polônia de uma forma, mas saiu um gol da Polônia, esse jogo vai mudar totalmente. Saiu um gol da Argentina, também vai mudar totalmente. Então, assim, sempre atentar para essas mudanças, e principalmente nessa última rodada, questão emocional e necessidade, né? Porque talvez uma seleção igual a Arábia tá precisando, tá um 0-0, chega no final do jogo, a torcida toda lá em cima e tal, como é que ela vai reagir nesse emocional? Ali no jogo você tem noção, né? A bola tá queimando o pé, tá tendo dificuldade, ou não, eles estão crescendo, você vê que estão melhorando. Essas questões aí também eu acho que tem que ser observadas, né? Igual hoje a gente observou no Irã e eu fiz a cagada de entrar, mas estava claro que eles não iam conseguir fazer aquele gol lá, porque visivelmente está com dificuldade de criação, né? Então são esses pequenos detalhes aí também que eu acho que faz parte do trade, né? O externo ali, acho que influencia também. Deixar o pessoal se despedir aí e depois a gente encerra. E aí, José Aldo? Cara, até agora não consegui gravar, estava ausente aí por questões particulares, mas consegui fazer algumas coisinhas nos últimos dias, mesmo não consegui assistir, mas um Panther ali ou outro deu para fazer, e tá sendo muito bom, né? Tá me surpreendendo bastante, né? A gente vê vídeos do pessoal falando muito da galera levando porrada, por causa de algumas zebras e tal, e a turma fazendo besteira aí. Mas, pelo menos, do meu lado aqui, continuo fazendo a mesma coisa, né? Tentando naquele limite, ou na frente, ou tentando alavancagem no final, back quando dá back, lei quando é lei. Então, não vem inventando nada não, até agora, né? Pelo menos. E tá dando muito certo, né? Um lucro muito bom. Espero que as próximas fases aí a gente mantenha o ritmo, né? Para tentar fechar com chave de ouro, né? A Copa num belo lucro aí. E para todo mundo aqui, né? Para a gente, para a turma aí que está ouvindo, para todos aí que pelo menos tentam seguir aí um método, uma gestão e mesmo o Panther, o trader, né? E vamos lá, né? Tomara que amanhã seja um dia tão bom quanto foi hoje. Isso aí. E aí, Cabal? Queria agradecer o pessoal aí que ouve a gente. E uma coisa que eu ia falar até ontem, mas acabei deixando passar, é que assim, né? Só porque é Copa do Mundo e às vezes você aí tá no red ou tá no 0-0, porque você vai inventar uns métodos novos só para a Copa do Mundo, não. Né? Mas se você fazer o que você sempre fez,
E ainda às vezes com mais pé atrás ainda, esperar mais confirmação, porque seleção é diferente de time, né? Principalmente numa situação bem específica, né? Que é Copa do Mundo. Então é fazer o feijão com arroz e devagar aí que tá sendo bem legal, assim, por ter só esses jogos, né? Tá dando para aprender mais, assim, focar mais. É o que eu falei, eu acho que pós-Copa que você vai colher os resultados. Como a gente está muito focado em poucos jogos, né, entre aspas, acho que você vai sair com mais, a gente vai sair com mais aprendizado de leitura de jogo, de padrão de mercado. Claro que mercados vão ser diferentes, porque tem muita liquidez, tem muita gente focada com dinheiro, mas acho que padrão de jogo, questão de saber entrar na bola parada, sair, esse pessoal que está mais novo, né? A gente ainda considera novo no trade, igual eu falei, para você tá mais gabaritado, é mais anos, né? Então, acho que a gente vai colher os frutos para quem estiver fazendo certinho, talvez na volta das ligas, né? Então, acho que não focar tanto também só, vou sair em lucro na Copa, vou sair com muito dinheiro. Acho que isso aí faz parte, vai fazer parte de um aprendizado que, sim, inconscientemente a gente vai colher depois. É isso aí, pessoal. Então, agradecer a todos que vêm escutando. Tomara que a Argentina se lasque amanhã. É isso aí. E até mais. Até mais, pessoal. Valeu.